Nas profundezas dos oceanos do período Jurássico, um predador singular e temível reinava supremo, desafiando a percepção comum que temos dos crocodilos. Longe das margens de rios e pântanos, este caçador de topo adaptou-se completamente à vida marinha, evoluindo em uma máquina de matar aquática com uma mandíbula poderosa e dentes serrilhados. Conheçam o Dacossauro, um crocodilo marinho que se tornou um dos mais formidáveis predadores de seu tempo, um verdadeiro T-Rex dos mares, antes mesmo do T-Rex terrestre existir. A história do Dacossauro é longa e complexa, marcada por descobertas fragmentadas e reinterpretações ao longo do tempo. Os primeiros restos foram encontrados no início do século XIX, mas foram inicialmente confundidos com outros répteis marinhos. Os primeiros fósseis atribuídos ao Dacossauro foram encontrados em rochas do Jurássico Superior, na Alemanha. Em 1856, o paleontólogo alemão Friedrich August von Quenstedt descreveu formalmente alguns dentes grandes e serrilhados, nomeando-os Dacosaurus maximus. O nome Dacossauro vem do grego dakos, que significa mordedor ou aquele que morde, e saurus, lagarto, uma referência à sua impressionante dentição. O epíteto maximus alude ao grande tamanho dos dentes e, por inferência, ao do animal. Por décadas, a classificação do Dacossauro foi um desafio. Seus fósseis eram frequentemente fragmentários, e os dentes isolados podiam ser confundidos com os de outros répteis marinhos, incluindo plesiosauros, e até mesmo alguns dinossauros marinhos, embora estes sejam raros e tipicamente de outros grupos. A compreensão de sua anatomia completa e de seu parentesco só começou a se consolidar com a descoberta de mais material esquelético. Descobertas posteriores, como esqueletos mais completos, embora ainda parciais, de espécies relacionadas e, crucialmente, de dacossauros em diferentes localidades, incluindo Alemanha, França, Inglaterra, Suíça, Polônia, Argentina e México, permitiram aos paleontólogos reconstruir uma imagem mais clara desse predador. A revelação de crânios quase completos, especialmente os com focinhos curtos e robustos, foi fundamental para distingui-lo e revelar sua verdadeira natureza. O Dacossauro possuía uma anatomia altamente adaptada à vida marinha, o que o diferenciava drasticamente de seus primos crocodilianos de água doce ou de pântano. Ao contrário dos crocodilos modernos, que possuem corpos robustos e caudas lateralmente achatadas para a impulsão na água, o Dacossauro tinha um corpo mais esguio e fusiforme, com uma cauda em forma de remo ou barbatana vertical, semelhante à de um peixe ou de um ictiosauro. Essa cauda era o principal motor para a propulsão na água. Suas patas foram modificadas em nadadeiras curtas e fortes. Embora ainda mantivessem algumas características dos membros de répteis terrestres, elas eram otimizadas para manobras e estabilização, e não para locomoção em terra. Isso sugere que o Dacosaurus passava a maior parte, se não toda, a sua vida na água, sendo incapaz de se mover eficientemente em terra. Ao contrário de outros metriorrinquídeos, seu grupo, que tinham focinhos longos e finos para capturar peixes, o Dacossauro possuía um crânio relativamente curto, alto e incrivelmente robusto. Sua mandíbula era poderosa e os dentes eram grandes, serrilhados e em forma de faca. Esses dentes e mandíbulas maciças eram perfeitamente adaptados para rasgar e esmagar a carne de presas maiores e mais resistentes, como grandes peixes, outros répteis marinhos e talvez até mesmo amonites de concha dura. Essa especialização na dieta o diferenciava de seus parentes. Estima-se que o Dacossauro podia atingir entre 4 e 6 metros de comprimento, tornando-o
um predador de topo em seu ecossistema marinho. O Dacossauro não era um dinossauro, nem um plesiosauro, nem um ictiosauro. Ele pertencia a um grupo extinto de répteis marinhos chamado Thalattosuchia, que são considerados parentes próximos dos crocodilos modernos. Mais especificamente, o Dacossauro é membro da família Metriorhynchidae. Os metriorhynchidios eram um grupo notável de arcossauros, a linhagem que inclui crocodilos, pterossauros e dinossauros, incluindo aves, que se adaptaram completamente à vida pelágica, oceano aberto. Eles representam um exemplo clássico de evolução convergente com os golfinhos e peixes-espada, desenvolvendo corpos hidrodinâmicos e nadadeiras a partir de um ancestral terrestre. Dentro dos metriorhynchidios, o Dacossauro se destaca por sua dentição e crânio únicos. A maioria dos metriorhynchidios tinha focinhos longos e finos, com dentes pequenos e numerosos, ideais para capturar peixes e cefalópodes. O Dacossauro, com seu focinho curto e robusto e dentes cortantes, representa uma especialização para a predação de presas maiores e mais resistentes. Ele é frequentemente agrupado com outros metriorhynchidios de crânio robusto na subfamília Geosaurinia, mas o Dacossauro é o mais conhecido e extremo exemplo dessa adaptação. Sua existência demonstra a incrível plasticidade evolutiva dos crocodilomorfos, que exploraram uma vasta gama de nichos ecológicos, incluindo o domínio dos oceanos por milhões de anos. O Dacossauro viveu durante o período Jurássico Superior, especificamente nos estágios do Quimeridiano e Titoniano, aproximadamente entre 157 e 145 milhões de anos atrás. Esta foi uma época de grande biodiversidade marinha, com os oceanos fervilhando de vida. Durante o Jurássico Superior, os continentes estavam se fragmentando e novos oceanos estavam se abrindo. O nível do mar era mais alto do que hoje, criando vastas plataformas continentais rasas, que eram ecossistemas marinhos ricos. O clima global era quente, sem calotas polares, e as temperaturas oceânicas eram amenas. Os oceanos do Jurássico Superior eram dominados por uma variedade de répteis marinhos, incluindo plesiosauros, que eram os principais rivais do Dacossauro, ictiossauros, peixes e cefalópodes, que provavelmente faziam parte da dieta do Dacossauro. O Dacossauro era um predador de topo nesse ecossistema complexo, caçando presas maiores e mais duras do que seus parentes piscívoros, o que lhe permitia explorar uma fatia diferente dos recursos disponíveis. A linhagem dos metriorhynchidios, incluindo o Dacossauro, começou a declinar no final do Jurássico e se extinguiu completamente no Cretáceo Inferior, muito antes do evento de extinção do Cretáceo Paleógeno que eliminou os dinossauros não aviários. A extinção desses répteis marinhos é um tópico de pesquisa, mas várias hipóteses são consideradas. O final do Jurássico e o início do Cretáceo foram marcados por mudanças no nível do mar e nas condições oceânicas. A abertura de novas bacias oceânicas e a alteração das correntes marítimas podem ter afetado a distribuição das presas e os habitats favoráveis aos metriorhynchidios. Cretáceo Inferior viu o surgimento e a diversificação de novos grupos de répteis marinhos, como os pliossauros, um tipo de plesiosauro com pescoço curto e cabeça grande, que se tornaram os principais predadores de topo. E os primeiros mosassauros, grandes lagartos marinhos, que dominariam o final do Cretáceo. Esses novos predadores podem ter competido diretamente com o Dacossauro e outros metriorhynchidios por recursos, eventualmente superando-os.
A especialização extrema do Dacossauro para uma dieta de presas grandes e duras, embora vantajosa em seu auge, pode tê-lo tornado menos adaptável a mudanças na disponibilidade dessas presas ou a novas pressões competitivas. A extinção do Dacossauro e de toda a família Metriorhynchidia marcou o fim de um capítulo fascinante na história dos crocodilomorfos marinhos. Embora os crocodilomorfos continuassem a existir em ecossistemas costeiros e de água doce, as formas totalmente marinhas como o Dacossauro não persistiram, deixando o nicho de predadores de topo nos oceanos para outros grupos que surgiriam mais tarde. O Dacossauro maximus é um testemunho notável da capacidade da evolução de remodelar um plano corporal familiar para se adequar a ambientes completamente novos. Longe dos rios e pântanos, ele transformou-se em um caçador oceânico impiedoso, uma das mais impressionantes máquinas de matar que já nadaram nos mares jurássicos. Sua história não é apenas a de um réptil extinto, mas a de uma linhagem que audaciosamente conquistou os oceanos, desafiando nossas expectativas sobre os crocodilos e nos lembrando da incrível diversidade e imprevisibilidade da vida pré-histórica. Ele é o verdadeiro crocodilo assassino dos mares antigos,